Olá, muito bem-vindo ao Minuto Atitude Ambiental. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade e agora em formato podcast. E hoje conosco nós temos aqui o Alexandre Monteiro. E aí, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Alexandre, você é especialista aí nessa questão da agricultura sustentável. Se apresente para nós aí seu currículo, fala aí sobre as suas atividades atuais. Bom, na verdade eu atuo no campo que a gente chama de agroecologia, né? Agricultura de base ecológica. Sempre atuei nesse campo aí da agricultura familiar, né? Em alguns momentos da agricultura urbana. Atualmente eu trabalho no Mato Grosso, estado do Mato Grosso, na região do Araguaia, né? Vale do Rio Araguaia, na Comissão Pastoral da Terra, onde a gente faz acompanhamento a famílias, né, de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, em sua maioria, e eventualmente a gente dá algum apoio pontual, né, a algumas comunidades indígenas, né, que são tradicionais aqui da região do Vale do Araguaia, no caso os Chavantes, os Tapirapés, os Carajás, né? Então a gente tem uma atuação meio pontual com eles, né? Mas inicialmente minha atuação aqui no Mato Grosso, 2017, 2019, foi com povos indígenas, né? Com o povo Chavante, contribuindo com os roçados tradicionais, né? Nesse campo aí da soberania e da segurança alimentar. É um pouco isso, né? O meu trabalho aqui nesse momento. Legal, Alexandre, muito bom. A gente conversou com o Maurício de áreas contaminadas aqui no podcast, conversamos também com a Joina sobre educação ambiental. Eu sou da área de meio ambiente, eu tenho um trabalho atual formal, né? Eu trabalho na área de meio ambiente na questão das empresas, a questão do dia a dia mesmo, né, das empresas, né? E é interessante ter você aqui e também vamos entrevistar uma colega de outra área área de meio ambiente de outra empresa também, para a gente falar dessa vivência, né? E muito importante esse seu lado aí, esse lado da agricultura comunitária, dessa sua proximidade com povos indígenas, as questões aí são menos privilegiados, né? Às vezes são até questão de são né, deixados de lado, é aquela questão, né? Eu não sou especialista para falar muito sobre isso, mas é importante ter uma pessoa com esse outro lado da questão da agricultura, né? Não daquela da produção, do dia a dia, exportação, mas dessa mais próximo da comunidade. Alexandre, na sua opinião, Alexandre, qual que é a importância da agricultura familiar ou comunitária? Contextualiza para a gente assim, um pouquinho sobre isso. Eu sei que você tem muita vivência, tem bastante bagagem para nos passar. Bom, o contexto da agricultura familiar, principalmente no cenário da produção, né, e do abastecimento, até 2006 ficava muito no achismo, né? Algumas pessoas tinham clareza da importância e das questões numéricas, né, da agricultura familiar, mas quem deixou bem claro foi o Censo Agropecuário de 2006, né, que fez todo o levantamento da agricultura familiar e deixou claro que um número superior a 70% do que é consumido internamente, né, é produzido pela agricultura familiar, ou seja, do que vai para a mesa do povo brasileiro, 70% é produzido pela agricultura familiar, né? O agronegócio ele tem uma outra abordagem que é o campo aí da produção para exportação, né? As commodities, que também é importante, tem sua importância, nós não podemos negar, né? Mas a agricultura familiar, do ponto de vista da soberania alimentar e da segurança alimentar, ela é fundamental, né? Então, após esse censo agropecuário de 2006, que deixa bem claro isso, né? A agricultura familiar passa a ter, né, um pouco mais de reconhecimento, claro que não chega ao nível que a gente acredita ser o ideal, né? Do ponto de vista, por exemplo, de pesquisa para a agricultura familiar, é muito
pequena ainda, e do ponto de vista dos créditos e de políticas públicas, né, ainda muito pequena. Mas a importância é enorme, né? Detém uma quantidade muito pequena da terra utilizada, mas em termos de consumo, de produção para consumo interno, é a mais expressiva, né? Um pouco isso. Ô Alexandre, que informação que você está passando, hein? E olha que eu sou também da área da agricultura, assim, digamos assim, né? Não do plantio do dia a dia, mas, assim, envolvido na área da agricultura. E eu não sabia dessa informação. 70% do alimento que vai para a mesa, né? Da nossa mesa, é da agricultura familiar, né? Da agricultura aí comunitária. Informação muito relevante aí para os nossos ouvintes do podcast. Isso, chega a ser um pouco superior a 70, né? Eu não tenho aqui os números exatos, mas chega a ser superior. Apesar de ocupar numericamente a quantidade de terra muito inferior à agricultura empresarial. Entendi. Cara, muito, muito relevante essa sua informação, Alexandre. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu vou até te fazer um convite, eu tenho feito convite com os outros especialistas aqui da área, da gente fazer uma série de outras gravações, porque podcast é aquela conversa rápida ali de 15, 20 até 30 minutos, tem até de horas, né? Mas para a gente dividir isso em outros detalhes, né? Assim, fazer outros podcasts, sei lá, uma série de 5 capítulos, 5 entrevistas ou até mais, para a gente ir aprendendo com você, divulgando essa informação sobre a agricultura aí, comunitária e tudo mais. Seguindo o roteiro aqui, Alexandre, aí eu até coloquei o título, na agricultura sustentável, mas na verdade é agricultura comunitária, digamos assim. A gente não está falando a gente está falando de adubação orgânica, Alexandre. Você sabe que assim, nós estudamos junto, né, lá no colégio, a parte técnica, a gente via o professor falar aquela questão, né, adubação orgânica e adubação convencional. É muito utilizado a adubação convencional ou nem tanto? Ou é 100% orgânica? Teria essa informação para passar, Alexandre? Bom, a agricultura sustentável, né, como o nome já diz, vai partir do princípio de ser uma atividade sustentável, né, sustentabilidade, né? Uma sociedade sustentável é aquela que tira do planeta o necessário para a sua sobrevivência, né, para a sua existência, sem ceifar ali as possibilidades das gerações futuras, né? Então, ou seja, a atividade que essa sociedade, no caso, seja sustentável, vai fazer do ponto de vista da agricultura, né, das outras atividades econômicas, será do ponto de vista de não destruir as perspectivas das gerações futuras, né? E aí a gente entra nessa questão da adubação, né? Esse formato aí da adubação, pode-se dizer a convencional, né? Ou da produção em si, mas focando mais nesse campo aí da adubação dos plantios, ela é recente, né? Esse modelo químico é recente, é de 1870, mais ou menos, que foi desenhada lá pelo pai da química, né? Conhecido como Liebig, né? Foi o mesmo cientista que criou o leite em pó. Foi uma figura interessante. Ele foi contemporâneo do Julius Hensel, né? O Julius Hensel era também um pesquisador alemão que naquele período já tinha algumas divergências com o Liebig. O Liebig defendia que se deveria fazer adubação química dos plantios, né? A Europa passava naquele momento por um problema sério de perda de fertilidade do solo, né? E ele propunha a utilização de adubos de síntese química, né? E o Julius Hensel propunha a utilização de pó de rocha, né? De pedra moída para adubar os plantios. E eles estavam ali em campos diferentes, né? Na Alemanha, porém de lados diferentes. O Julius Hensel tinha vários experimentos de adubação comprovados, né, resultados positivos, e o Liebig com outra proposta. Na verdade, o que pegou, que veio o período de guerra, né, e a máquina de guerra viu a possibilidade de ganhar dinheiro, né, ganhar muito dinheiro com esse formato de adubação química, né, que é o que vigora até os dias de hoje. Naquele período, o livro do Julius Hensel foi caçado e queimado em todo o território alemão,
Porém, algumas cidades que estavam fora do território alemão, ele escapou, né? Hoje a gente tem esse livro aí, chama Pães de Pedra. É um livro muito interessante para quem gosta dessa temática. Ele é, assim, pode-se dizer, um livro de cabeceira para você compreender o processo. Então, o que se tem que se embasa nesse trabalho do Julius Renzel é o que se chama hoje de rochagem, né? O uso de pó de rocha para adubação, que é comprovado cientificamente também. Porém, já existe todo um mercado, toda uma cadeia, né, econômica embasada aí nos adubos de síntese química. No Brasil, por exemplo, todas as patentes, todos os royalties de adubos são estrangeiros, não são brasileiros, né? O Brasil nem produz a sua tecnologia para adubação. Então, é muito dinheiro em cima disso. A gente não consegue mudar esse cenário muito fácil, mas do ponto de vista da sustentabilidade seria muito mais adequado a gente ter processos mais naturais, né, que são comprovados cientificamente, porém tem todo esse arsenal aí, né, econômico, né, e bélico também, né, porque esses adubos de síntese química estão ligados também à tecnologia bélica, né. Então tem uma série de questões que é possível e que é perfeitamente possível você produzir alimentos a partir de adubação orgânica, de adubação mais ecológica, que não vai poluir a atmosfera, não vai poluir o solo, nem as águas. Isso é cientificamente comprovado. A questão é você mudar todo o sistema, né? É complicado mudar esse sistema, é muito dinheiro, né, que envolve. Bom, mas a adubação orgânica está aí. E nos trabalhos de agricultura sustentável, né, o pessoal que parte aí, são várias vertentes, né, agricultura sustentável, agroecológica, biodinâmica, natural, né, tem N vertentes aí da agricultura que possamos dizer de base ecológica. Todas elas pautam muito pela adubação orgânica. Isso, falando aí você estava citando alguns exemplos, é a agroflorestal, né? Em vez de você plantar uma floresta única, nela você plantar outras espécies, né, que vêm aproveitar as entrelinhas e também produzir alimento. Muito bom. Alexandre, a gente formou na mesma escola, né? Novamente repetindo aqui, né? Espero que não seja tão chato para quem está ouvindo, mas assim, como é que são as coisas, né? Você falou de uma série de história aí da questão da adubação, e você ganhou um conhecimento muito grande ao tempo que você está trabalhando nessa questão e que eu confesso que não conheço, não lembro, não conheço, não é o meu foco e não tem sido o meu campo de atividade. Então, muito bom esse conhecimento, né? Vai ficar gravado aqui, né? A gente espera que seja para a eternidade aí para os ouvintes, que eles aproveitem. Alexandre, uma questão, uma proximidade, digamos assim, tem um pouquinho fora do nosso roteiro aqui, eu já percebi que você tem bastante conhecimento, mas assim, um pouquinho fora, uma proximidade da agricultura em larga escala e que vingou um tempo atrás, eu acho que naquela época a gente estava estudando ainda, né? É o plantio direto, né? Onde você deixa a palhada no solo para proteger o solo. O que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Faz algum sentido? Falando em larga escala, o plantio direto está relacionado a um pouquinho da parte da agricultura orgânica? Sim, faz sentido, né? O plantio direto parte do princípio de você manter o solo coberto, né? Manter o solo coberto com alguma palhada. Então, aqui no Mato Grosso mesmo é muito comum, nas lavouras de soja, o pessoal utilizar o milheto, né? Utilizar o próprio milho para fazer a rotação e produzir alguma palha, né? Para cobrir esse solo. A questão é que solo tropical, né? Isso decompõe muito rápido e esses sistemas em escalas muito, né? São gigantescas, né? Você tem fazenda aqui de 60 mil hectares, são coisas gigantescas, né? Então é difícil você produzir matéria orgânica para esse sistema todo, né? E a gente vê muito o pessoal adotando essa prática, que é muito interessante, né? O plantio direto, ele é um processo assim, para você alcançar algo mais sustentável, ele é um dos degraus, né? Mas aí a pessoa às vezes começa a utilizar o plantio direto e esquece outras tecnologias de
conservação de solo, né, como as curvas de nível, né, como o plantio em nível. E você vê extensões de terra muito grandes sem uma curva de nível. Às vezes a pessoa confia só no plantio direto e às vezes não é o suficiente, acaba perdendo muita terra. Mas, no geral, o plantio direto é muito interessante. Tem um problema que é do uso muito grande de herbicida, né? Isso causa impacto. Mas até o momento, né, ainda não tem outra tecnologia, mas a gente espera aí que apareça rápido uma tecnologia um pouco mais ecológica que o herbicida, né, que é praticamente indispensável nesse modelo, né? Isso. E você começou a citar sobre a proteção do solo com a palhada, né? A questão da erosão. A gente vai caminhando para outros debates aí, outras conversas relacionadas à conservação do solo, né? Produção de alimento, conservação do solo, o uso dos materiais orgânicos, né? Para se decompor e manter uma agricultura cíclica, sustentável, em que nada se perde, né, segundo o Lavoisier. Muito bom, Alexandre. Você queria fazer mais alguma consideração, Alexandre, nesse sentido, ou a gente deixa para o próximo episódio? Bom, nessa lógica aí da adubação orgânica, né, que você questionou no início, tem uma tecnologia que nós temos utilizado aqui nos assentamentos. Inclusive, até o final do ano, a gente vai estar instalando mais 10 tecnologias dessas, 10 unidades nos assentamentos, que é o chamado biodigestor, né? É uma tecnologia simples, barata, em torno de R$ 2.500 você constrói um biodigestor para uma família, né? E qual o objetivo desse biodigestor? Para uma família que tem ali umas vaquinhas de leite, ou que cria porcos, né, num chiqueiro que ele consiga coletar as fezes, esse biodigestor vai ter o objetivo de produzir o gás. Infelizmente é uma realidade aqui das nossas comunidades rurais, que tem que comprar gás, né? Isso é um problema sério, é muito triste, porque no início da ocupação do Mato Grosso, o Estado brasileiro era claro, né, com os agricultores. Ou você desmata toda a terra, ou nós tomamos o seu lote de volta. Então o Estado incentivou o desmatamento, né? E hoje tem muitas comunidades que não tem sequer uma pequena capoeira ali para o agricultor pegar uma lenha, né, para utilizar como combustível. Então fica refém do gás. A gente tem famílias aqui rurais que chegam a gastar em torno de R$ 3.000 por ano com gás. A gente está instalando essa tecnologia e está fazendo os cálculos com eles, né? De quanto vai ser. Né? Porque não adianta, né, Fernando, por mais ecológica que seja a tecnologia, por mais benéfica que ela seja para o meio ambiente, para a atmosfera, para a água, para o solo, se ela não for economicamente viável para a família. Se ela não for economicamente viável, ela vai cair no desuso. Não será aplicável. Então, é um erro muito grande, às vezes, né, das pessoas que têm essa pegada mais ecológica, de negligenciar a questão econômica. Isso é uma falha grande. Então, a gente tem feito os cálculos com eles. Vamos instalar um biodigestor, mas vamos fazer aqui o cálculo com vocês aqui da viabilidade. Então, qual que é a lógica? A gente produziu gás para o consumo, né? O que acontece ali? Esse esterco de gado ou do porco que entra nesse biodigestor diluído com água, ele vai passar por uma fermentação sem oxigênio, que é a fermentação anaeróbica, né? E a partir dessa fermentação vai produzir o gás, né? O gás metano, que vai ser o combustível e vai direto para o fogão. A gente faz uma pequena adaptação no fogão a gás e ele passa a receber. Do outro lado, né, o resíduo que vai sair desse biodigestor é um esterco totalmente fermentado, pronto para ser utilizado como adubo. E a gente já tem colhido os frutos disso, né? Tem famílias, por exemplo, que cultivam maracujá para venda, né, da polpa, e estão fazendo adubação exclusiva com esse biofertilizante e tem tido assim, uma produção significativa. Então, quer dizer, e algumas, inclusive, instalando o biodigestor, porque a maior renda delas é a polpa de frutas, né? Instalando com o objetivo principal de ter o biofertilizante, não o gás. O gás já está em segundo plano.
E é incrível, assim, o produto que sai no final, um esterco fermentado, sem mau cheiro absolutamente nenhum, fácil de ser utilizado, prontinho. Então, a gente consegue fechar duas pontas, né? Duas vertentes com uma tecnologia só. Produção de energia e produção de adubo orgânico, né? Que às vezes é dispendioso, por exemplo, dependendo do caso, fazer uma compostagem, ela demanda mão de obra. Então, a gente cria uma tecnologia que já fermenta toda a matéria orgânica para o agricultor. Tem sido muito interessante. Digamos assim, automático, né? Exato. Ela faz por conta ali. Alexandre, aí olha só, devido à dificuldade desse agricultor, né, comprar o gás, vocês nesse projeto, montam o biodigestor, ele fornece o gás assim, sem custo nenhum, aumenta a produção, né? Então, realmente, não entrando nesse mérito, né, o Brasil precisa de mais, o Brasil, as comunidades, os agricultores que abastecem a mesa dos brasileiros precisam de um olhar, né, mais de investimento, de qualidade para esse produtor do campo, até para fixá-los a mais, para sabermos que eles vão ter as respostas, não deixar somente para ONGs, né, coisa comunitária ali, investimentos mesmo, né. E, Alexandre, para o nosso final aqui, para a gente deixar um gostinho, né, de quero mais, e tem muita informação para você nos passar, gostaria que você fizesse um fechamento aí, uma mensagem final, coisa rápida aí, de repente deixar um endereço de alguma instituição, site, você já citou uma literatura, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Bom, dos sites aí, né, a gente tem o site da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra Nacional, que o pessoal pode estar acessando, né, só digitar lá Comissão Pastoral da Terra. Tem muitas atividades interessantes, né, a CPT atua especificamente com as comunidades rurais, né? Inicialmente mais nesse campo dos conflitos agrários, né? Mas atualmente a CPT tem focado muito na importância da permanência das famílias no campo, né? Então a gente tem visto que investir nas tecnologias sustentáveis, né? Investir na comercialização, né, dos produtos da agricultura familiar, nas feiras locais, né, tem sido importante. Então, sempre tem alguma coisa das atividades, né, sobre as práticas lá no nosso site, né. Sobre literatura, para quem gosta desse tema, né, pode estar pesquisando aí um dos pilares, que é o Miguel Altieri, né, um grande pesquisador da agroecologia. Chama-se Agroecologia, as bases científicas da agricultura sustentável. Você encontra lá na expressão popular, né, esse livro à venda, está até barato, mas é um livro, assim, ele é pilar, ele é, né, central ali para compreender a agroecologia, compreender o manejo dos agroecossistemas, né. Miguel Altieri, Agroecologia, as bases científicas da agricultura sustentável. É um livro de cabeceira. Muito bom, Alexandre. Alexandre, então, em nome aqui do Atitudes Ambientais, né, eu fico muito feliz e te agradeço por você disponibilizar esse tempo, de conversar com a gente assim, te faço o convite da gente montar uma série aqui de outras informações relevantes ao tema, ok, Alexandre? Com certeza, Fernando, eu também sou muito grato pela oportunidade e acho que todos os espaços são importantes, né, para essas atividades aí, né, mais sustentáveis, ecológicas. Agradeço muito o convite e estou disponível aí para novos momentos. Tá bom, Alexandre. Tem que ser divulgado, né? Isso, vamos fazer a nossa parte e disseminar o conhecimento. Alexandre, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Fernando, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.